Uma mudança ela não acontece de repente, ela tem que ser entendida enquanto processo. Lá em 1711, algum tempo depois que esse espaço começa a ser povoado, a Câmara de Ouro Preto é criada. Você cria esse espaço de cidadania ouropretana. Por mais que a gente ache que não há um plano para que esse espaço seja ocupado, o aforamento ele é esse plano. E ele dura por um bom tempo, porque a cidade vai entrar exatamente nesse movimento de mudança de regime político, que a gente passa de império para república, e de mudança de status, de mudança da capital. É feito um plano para poder servir de antídoto para que essa mudança não acontecesse. Primeiro que eu lembro, é um projeto de um engenheiro chamado Crispiniano Tavares, que a ideia dele era criar um bairro com faces modernas. Esta planta aqui é a que ficou do grande projeto de melhoramento da capital, que era a ideia do espaço moderno, com boulevard, no estilo mais afrancesado. Os prédios seriam diferentes dessa ideia de espaço colonial, haveria um controle das ruas, no tamanho dos prédios e no estilo moderno. Ele consegue aprovar e consegue o aforamento de uma grande margem de terrenos, que ia do Beco dos Bois até a Rua Alvarenga, e pegando a parte baixa da Barra, que dava próximo à estação ferroviária. Até 1889, eles começam esses melhoramentos, fazem calçamentos, mudam os calçamentos das ruas. É uma lei que manda retirar platibandas da frente das casas, para deixar o espaço mais aberto. Outra coisa, substituição das sacadas de madeira por sacadas de ferro. Que a gente algumas vezes remonta a algum tipo de saber dos ferreiros lá no século XVIII, mas a gente tem muitas sacadas de madeira no final do XIX. E aí é uma lei municipal mandando colocar, porque era mais moderno. Queremos dar faces modernas à antiga capital. O que eles usavam para poder justificar isso como justificativa? A cidade não tem como crescer. A cidade está presa dentro de um vale e ela não tem como crescer. Nisso é que surge a empresa de melhoramento da capital. Uma lei, e que é bom a gente saber para entender a cidade, que há uma ideia de que há muitas invasões, principalmente na parte alta, que é muito complicada, geotecnicamente falando, que ali foi invasão, sem nenhum controle municipal. Não, existe uma portaria do final do século XIX, exatamente nesse ambiente político, tornando as áreas de mineração espaços de expansão urbana. Morro da Queimada, Morro de Santana, Morro de São João, ali como espaço para ampliação da cidade. E também, depois, quando eles vão estudar realmente, eles contratam um engenheiro chileno, Babinski, e aí ele vai estudar o Planalto, que é o outro extremo da cidade, que é onde hoje é a Bauxita, para poder ali fazer a cidade nova, com um plano bem moderno. A ideia era se fazer planos inclinados, bondinho ligando a parte baixa da cidade e a parte alta. E o primeiro trabalho, criar a primeira grande avenida, é retirar completamente o Morro da Forca. Contrata-se a empresa e contrata-se os funcionários. E começam a fazer o que eles chamam de arrasamento do Morro da Forca, com a técnica do século XIX, com o número de funcionários, tanto que a gente tem aqui na documentação os funcionários reclamando da condição de trabalho. Mas mesmo assim eles continuaram, pouco fizeram. Conseguiram só fazer aquele corte mínimo e uma coisa ou outra muito pontual. E o que acontece? O dinheiro inteiro acaba. E aí a obra não vai para frente, a mudança realmente vai acontecer no último segundo. Ela vai acontecer, mas a gente não vai deslocar o núcleo tão longe de Ouro Preto. Essa foto é de 1911, do bicentenário. E essa festa do bicentenário, ela marca muito profundamente essa ideia de patrimonialização.
E por que essa foto é extremamente interessante, importante, completa? Porque ela traz a sociedade de Ouro Preto naquele momento. De um lado, eu tenho os políticos, as autoridades, as pessoas que vieram para a comemoração, e do outro lado eu trago a gente comum, e muito particularmente a gente comum do Morro de São João, que é onde há o marco fundador da cidade, que é a nossa capelinha de São João.